Com certeza você já ouviu falar de reforçamento, caso você tenha tido algum contato com a análise do comportamento em algum momento por qualquer razão. Esse é um conceito bem famoso e um dos primeiros que a gente aprende quando a gente começa a estudar sobre os princípios e conceitos mais básicos da análise do comportamento. Em 1953, Skinner descreveu esse processo de uma forma bem clara. A definição científica, então, é: reforço é um processo em que um comportamento é seguido por uma consequência, e por conta dessa consequência, esse comportamento tem um aumento na probabilidade de ocorrer novamente no futuro. Ok, isso parece simples e na verdade é simples, mas o problema é que essa definição pode soar como uma explicação circular. Imagina que você é um analista do comportamento e um pai de um dos seus clientes chega para você com a seguinte pergunta: poxa, não sei por que o meu filho está se comportando dessa forma, parece que só aumenta semana após semana, não sei o que eu faço. O analista do comportamento pode simplesmente falar para esse pai: bom, isso está acontecendo porque provavelmente ele está sendo reforçado. Mas a grande pergunta é: como é que você sabe que ele está sendo reforçado? E aí você pode me responder: eu sei que está sendo reforçado porque o comportamento está aumentando. Então a minha missão com esse vídeo é tentar ir um pouco mais a fundo nesse conceito, para que a gente não entenda como uma explicação circular. E na verdade isso é um erro, porque quando a gente define reforço como um processo em que uma consequência tem um efeito sobre um comportamento que faz com que esse comportamento seja mais provável no futuro, nós não estamos tentando explicar por que o reforço reforça, como ele funciona, mas sim descrevendo como nós identificamos esse processo. É como se fosse um teste. Imagina só, uma pessoa é alérgica a camarão. Como é que a gente descobriu isso? Em algum momento da vida, provavelmente ela foi exposta a esse alimento e o organismo dela sofreu como efeito uma reação alérgica. Por exemplo, a pele pode ter inchado, alguma coisa desse tipo. E aí, a partir dessa observação, a gente diz: bom, então essa pessoa tem alergia a camarão. Pode ser ainda que seja necessário até mais alguns testes para confirmar. Na análise do comportamento, quando a gente olha para o reforço, é muito parecido com esse meu exemplo da alergia, no sentido em que a gente precisa observar uma relação entre um evento e o efeito que esse evento teve na resposta. Vamos tentar pegar um exemplo mais do dia a dia. Imagina que você quer aumentar os comportamentos de colaboração com as tarefas domésticas em casa com seu filho. E aí você pode fazer um combinado com ele. Você explica que se ele colocar os pratos, os talheres e o copo na pia depois de terminar de comer, você pode dar um pedaço do chocolate ou quem sabe 10 minutos a mais de videogame como um prêmio pelo comportamento que ele apresentou. A gente só vai saber se esse chocolate ou se esses 10 minutos de videogame funcionaram como reforçadores se a gente observar no futuro essa resposta ocorrendo. Quando eu digo resposta, eu estou falando sobre o ato de pegar os pratos e colocar na pia conforme foi combinado. Se isso acontecer, a gente pode dizer que sim, o chocolate ou os 10 minutos de videogame foram reforçadores. Se a gente não observar um aumento na resposta, então a gente não pode relacionar essas consequências como reforçadores. E aí começa a ficar um pouquinho mais complicado a gente entender não só sobre o conceito do reforço como processo, mas como procedimento e como as coisas se relacionam entre si.